Meu nome é João Batista, hoje é 4 de novembro de 2020. Mais um assunto das Escrituras. Comentário inicial. A verdade de Deus permanece para sempre. Apresenta mais um assunto cujo tema aborda sobre os hinos que louvam a Deus e os hinos que não louvam a Deus, e também sobre a ordem no culto como está escrito. No decorrer do vídeo serão tocados ao fundo hinos cujas letras exaltam a glória, a majestade, o poder, a misericórdia e a salvação de Deus. E também vai ser mostrado na tela hinos que não exaltam a Deus. E algumas letras ainda contradizem a palavra de Deus, até mesmo nos chamados corinhos de avivamento, que, ao contrário de avivar, enfraquecem e destroem, porquanto são contra a verdade. Exemplo de um trecho de uma música que nem merece o título de hino, e sim de uma música horrenda e qualquer. Assim diz: fogo no diabo da cabeça aos pés. É esse o hino que o Deus Todo-Poderoso é digno de ouvir? Essas palavras não glorificam a Deus, e é contra a palavra de Deus, pois está escrito no livro de Judas: e o anjo do Senhor não ousou falar palavras de maldição contra o diabo, e disse: que o Senhor te repreenda. Portanto, só cabe a nós repreender e expulsar os demônios em nome do Senhor Jesus, como está escrito. Expressões como: queima ele, Jesus, sai dessa vida e te mando para o inferno, ou como a música acima, fogo no diabo da cabeça aos pés, não nos é cabível falar, e quanto às músicas desse mesmo livro, não devem ser cantado nem nas igrejas de Deus, ou em nenhum lugar algum, como corinhos de avivamento. E ao cúmulo, ainda dizem que louvam a Deus com tais letras deploráveis. Ademais, comparem as letras dos hinos que são tocadas ao fundo, e poderemos ver que as músicas que exaltam o próprio ego, os quais também são fonte de lucro, e com letras deploráveis, não possuem nenhuma semelhança com hinos cujas letras verdadeiramente louvam a Deus. A seguir, continuidade do estudo. E agora, o que dizer do tempo atual em que vivemos? Pois a falta de entendimento tem estado no meio do povo de Deus, a saber, a igreja, pois é dito: cantemos um hino para o Senhor, quando se tem notado que os tais hinos falam do pecador com o pecador, do irmão e com o irmão, e do Senhor e com o Senhor, e às vezes dos três e com os três juntos, cujas letras alimentam o próprio ego e não centralizam a Cristo. Atualmente, o que vemos e ouvimos nos cultos chega a ser repugnante. A desordem no culto, com apresentações de hinos por pessoas e grupos selecionados por homens, e até com shows gospel, que é cobrado por apresentações, fazendo do louvor a Deus fonte de lucro, e com letras de cânticos que visam o próprio ego,
ou seja, não centralizam a Cristo. Para continuarmos a falar sobre hinos, vamos verificar primeiro sobre a ordem no culto, registrado em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26 a 33, para que saibam como deve ser o culto oferecido a Deus, onde não necessitamos de fazer diferente, pois o que for ao contrário não agrada a Deus, portanto não há nenhum louvor. Antes de citar o texto, apenas uma observação aos teólogos e estudiosos que afirmam ter que ver o texto, ler o contexto para se entender. E os tais destruíram o texto e o contexto para dar uma interpretação adversa à verdade, chegando ao cúmulo de dizer que o texto e o contexto são apenas aspectos culturais para aquela época. Observe o que vai ser falado sobre o texto, e não tem nada a ver com o chamado aspecto cultural, onde os contradizentes e estudiosos que nada sabem, antes, porém, esforçam-se para contradizer o que está escrito em benefício do seu próprio ego e também para obter fonte de lucro. Sabendo isto, esse não é o Evangelho de Cristo. Ou seja, o que ele ensinou. Paulo escreveu em uma de suas cartas: ainda que um anjo do céu venha nos trazer um outro evangelho, seja anátema, resumindo, digno de desprezo, mas ao invés de repudiar-se tais coisas, compartilha-se desprezando a verdade. Vamos ao texto. Ordem no culto. Portanto, que diremos, irmãos, quando vos reúnem? Cada um de vós tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Porém, se alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. E vemos com esse texto que assim deve ser o culto, e não é de forma alguma aspecto cultural, até porque fala da manifestação dos dons para a edificação da igreja. E quem nos ensinou que os dons dados por Deus chama-se aspecto cultural? Ou ainda, aos que se esforçam contra a verdade? Isto foi só para a igreja de Coríntios, que andava em desordem. Ora, que absurdo! A igreja de Cristo na terra não chama-se Coríntios. Ou ainda, aonde está atualmente o culto com a devida ordem, como está escrito? É certo que não o vemos, mas há de se manifestar com a restauração
de todas as coisas, isto para que se cumpra o que está escrito, que Cristo congregará todas as coisas em si mesmo novamente. E aos que ainda insistem em dizer que há hinos que são uma pregação e que já viram ou ouviram sobre alguém que se converteu por ouvirem o hino, ora, da conversão, eu não duvido, pois Deus opera segundo a sua misericórdia. Porém, ressalto que as letras dos hinos devem ter palavras que magnificam a Deus e exaltam a sua glória. E quanto ao pregar o Evangelho, o mandamento é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. E ponto. E quanto à exposição da palavra que deve se manifestar no culto da ciência e da sabedoria, como diz em algumas traduções, não se refere às coisas materiais, tais como curas, prosperidade financeira, casa própria, carro, entre outros. Esse tipo de pregação não é de forma alguma a palavra da ciência e da sabedoria, as quais são para a edificação do corpo de Cristo, a saber, a igreja. Portanto, é para o crescimento espiritual. E ponto. Veja o que está escrito sobre o incrédulo presente no culto. Só pelo Espírito que o incrédulo pode adorar a Deus, se estiver entre nós e for profetizado e revelados os segredos do coração. Aí sim, há de adorar a Deus pela profecia ouvida, dado por Deus. E reitero, não por hinos. E quanto aos que ainda se esforçam em esconder os ouvidos da verdade, dizendo já ter visto ou ouvido falar que alguém se converteu apenas por ouvir os chamados hinos, que são uma pregação. Primeiro, a pregação nas igrejas é da palavra da ciência e da sabedoria, que é para o crescimento do corpo de Cristo, a saber, a igreja, e ponto. As palavras contidas nas letras dos hinos que louvam a Deus devem ser dirigidas a Ele e para Ele, com palavras que exaltam toda a sua glória. Para falarmos ao pecador, basta obedecermos o ide mandado por Jesus. E como já foi falado, não duvido que um pecador tenha se convertido, mas não é de forma alguma por conta de ser esta uma prática correta, pois já foi falado acima como um incrédulo no nosso meio pode adorar a Deus pela profecia ouvida e não por hinos, pois como já foi dito acima, o modelo de hinos que glorificam a Deus, ou seja, como foi dito anteriormente em outros vídeos do canal, que às vezes, pela grande misericórdia de Deus em operar em nossas vidas, pensamos que estamos certos, quando na verdade nem sempre é assim, e Deus opera por misericórdia. Vejam o que aconteceu com Moisés, não obedecendo exatamente como Deus mandou, e mesmo assim saiu água da rocha, suprindo a sede de todos. Confiram. Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, e assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e a seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura
tiraremos água desta rocha para nós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Números 28:11. Devemos notar que Moisés não fez exatamente como Deus disse, falai a rocha, mas a feriu 2 vezes, e mesmo assim, pela misericórdia de Deus, da rocha saiu muita água. E quanto aos chamados hinos de exortação aos irmãos, cujas letras quase sempre alimentam o próprio ego e não centralizam a Cristo, não devemos prolongar muito. A exortação deve existir como está escrito, e ponto. Nos hinos ao centro, a palavra, a honra, a glória deve ser a Cristo, pois Ele é, antes de todas as coisas, tudo foi feito por Ele, e nada do que foi feito sem Ele se fez, a saber, o Verbo, o qual é o único Deus verdadeiro e a vida eterna, o qual disse, minha glória não darei a outro. Confiram como deve ser a exortação, como está escrito, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo em que se chama hoje, para que não de vós se endureça pelo engano do pecado. Hebreus 3:13. Agora serão mostrados alguns cânticos com parte da letra errada, que também serão visualizados no final do vídeo. Hino, saudosa lembrança da harpa. Ó que saudosa lembrança tenho de ti ao céu, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração, eu para ti voarei quando o Senhor me voltar, pois ele foi para o céu, e breve vem me buscar. Ora, que saudades temos de Sião, se não lembramos ou conhecemos nada de lá? Só vou dar um exemplo bem simples, para depois nos calarmos e não colocarmos desculpas para contradizer a verdade. Exemplo, se nunca fomos para o Japão, como vamos ter saudade do Japão? Se não o conhecemos, se a resposta for a fé, para contrapor a verdade, digo que esta não é de forma alguma a fé pura em Cristo, que por sua vez não contradiz a verdade. E assim está escrito, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Trecho do cântico avulso, Jesus Nazareno. Não se maldizia da ingratidão que o povo fizera, sem ter compaixão, lhe deram vinagre. Jesus recusou, sentir a agonia da morte e da dor. Observação, vejam o que Jesus recusou e comparem com a estrofe acima. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe de beber vinagre misturando com fel, mas ele, provando, não quis beber. Mateus 27, 33, 34. Agora vejamos o que Jesus tomou, o qual foi o vinagre, e não recusou. Lembre-se, está escrito, quem canta deve fazer com entendimento. Veja abaixo, Jesus tomou o vinagre. João 19. Próximo havia um cântaro cheio de vinagre, então embebedaram uma esponja com vinagre e colocaram na ponta de uma vara de isopo e ergueram até a boca de Jesus. Então, assim que o experimentou, exclamou Jesus, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou seu espírito. Jesus foi transpassado. Ora, Jesus tomou o vinagre e não recusou, como diz a letra do cântico. O apóstolo Paulo disse, cantarei em espírito, porém cantarei com entendimento. Portanto, o verdadeiro entendimento não contradiz a verdade que é a palavra de Deus. Para finalizar,
A verdade de Deus permanece para sempre. Segue mostrando na tela trechos de músicas que não louvam a Deus e ainda contradizem o que está escrito. E também será mostrado alguns hinos nas cartas dos apóstolos que são modelos do devido louvor a serem cantados para a glória de Deus. Observação final. Antes que alguém questione, hinos como muito além do nosso entendimento, tocado ao fundo, não está falando diretamente ao pecador, em segunda pessoa do singular, mas proclamando a salvação, a misericórdia, a honra e a glória de Deus. E aí está correto. Que a graça seja com todos os que creem na verdade. Amém. Olá, antes de finalizar com os cânticos que não glorificam a Deus e cânticos com parte da letra errada e, por final, modelos de hinos que louvam a Deus no Novo Testamento, os quais serão mostrados na tela. Acompanhem com atenção e comparem com a letra dos hinos que foram tocados ao fundo e verdadeiramente louvam e centralizam a Cristo. Lembre-se, está escrito que o Senhor Jesus Cristo entregará a si mesmo uma igreja sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem pecado, e tirará toda a heresia que foi colocada por homens na igreja, tais como estabelecer a ordem no culto que foi tirada por ensinamentos de homens, cânticos que não o glorificam, antes tem o homem como centro, e com letras deploráveis, os quais são fonte de lucro e engano. E para finalizar, também enquanto passa na tela, os vídeos descritos acima serão tocados de fundo, cânticos que glorificam e centralizam a Cristo. Agradeço a atenção de todos, compartilhem esse vídeo, pois a atenção principal é expor as Escrituras como ela é. Glória e honra seja tributado ao único Deus verdadeiro e vida eterna, a saber, Jesus Cristo. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.